Ryan possivelmente não joga mais com a camisa do Cruz Maltino. Notícia que acaba de sair é que o Ryan não será relacionado para o jogo de amanhã contra a equipe do Flamengo. A gente vai explicar toda essa situação e vamos atualizar situações de mercado. Algumas situações evoluíram por demais. A gente vai falar aqui sobre 6 atletas que o Vasco mantém a confiança que serão inseridos no seu plantel. A gente vai falar aqui sobre Adelson, Diniz, Pinto, Cuiabano, Inestrosa, Brenner e Vini Souza. E a gente vai falar aí sobre as movimentações de saída, porque hoje a barca do Vasco oficialmente ganhou mais um integrante, certo? Chegando a 5 atletas. Vamos começar falando aqui sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Flamengo, que vai acontecer às 21h30 no Maracanã. Conforme eu falei na parte da manhã, o Flamengo realmente abandonou o Sub-20 e vai colocar parte do elenco principal, certo? Isto porque o Flamengo começou muito mal o Campeonato Carioca e está pressionado aí por bons resultados. Aqui no Vasco, pegou todo mundo de surpresa, porque o Ryan, né, ele simplesmente hoje compareceu ao CT Moacir Barbosa, mas foi o que eu disse hoje na parte da manhã. Ele ontem não tinha feito treinamento com bola, certo? E havia essa possibilidade dele não ser relacionado para o jogo contra a equipe do Flamengo. Então, o Ryan não vai a campo, uma baixa significativa. O Ryan aí possivelmente já está vendido para não jogar. O Ryan se foi, gente. Então, a questão é a seguinte: a gente está aguardando o Vasco anunciar a venda do Ryan e sobre quais moldes ocorreram essa venda do Ryan. O Vasco, então, para o jogo, sem o Ryan, vai o DVD, certo? Então, o time é esse, ó: Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno e DVD. Esse é o time aí para amanhã. Além dessa saída eminente aí do Ryan, do Vasco da Gama, a gente confirma aqui a situação do Leandrinho, o Al-Jarjá. A gente também confirma a situação do Maxime Domingues, que já está em Cracóvia, lá na Polônia. A gente confirma hoje, oficialmente, que Sforza já fez os exames médicos e está no Talheres. Então, esses jogadores se juntam aí, Alvejete e Lucas Oliveira. Então, Vasco oficialmente, né, 5 jogadores aí já nessa barca aí, né? Se a gente colocar o Maurício Lemos, 6 atletas aí. É um alívio financeiro significativo. Vamos lá. Vamos falar sobre reforços. Por quê? Vamos começar pela zaga, igual eu fiz na parte da manhã, para a gente chegar lá onde que a gente tem que chegar no ataque. Olha só. O Vasco está muito confiante que o zagueiro Adrielson, que hoje está no Al-Ahly, será atleta do clube.
O jogador manifestou o interesse de retornar ao Brasil para vestir as cores do Gigante da Colina. O Vasco formalizou uma proposta oficial, agora não é mais especulação e é compasso de espera. É aguardar o veredito do Al-Ahly para a gente ver se verdadeiramente o nosso bravo Adrielson, aquele que jogou no Botafogo, será zagueiro do Vasco da Gama nesta temporada sob a modalidade de empréstimo. O Vasco também está em compasso de espera, aguardando o veredito aí do Moreirense. Por quê? O Vasco fez uma proposta para o Diniz Pinto. Essa primeira proposta ela foi recusada, foi refutada aí pela equipe do Moreirense, certo? Jogador de 25 anos, né? E tem contrato até 2027 e hoje é um dos melhores laterais jogando o campeonato português. O seguinte, isso deixa a gente preocupado, porque a gente fica imaginando, será que o PH, que é jogador de seleção, vai deixar o Vasco da Gama? Mas fato é o seguinte, que o Vasco subiu para 2 milhões de euros aí, e a proposta é para compra de 60% dos direitos econômicos aí do Diniz Pinto. Quem está encabeçando essa negociação é o próprio Admar Lopes, né, que gosta muito do jogador do lateral direito do Moreirense. Bom, conforme eu havia falado para vocês na parte da manhã, a situação do lateral esquerdo cuiabano. O Vasco fará uma proposta aí de compra do jogador. O Vasco, nesse momento aí, adota paciência pelo seguinte, tá? O Nottingham Forest, ele tá brigando para ser rebaixado, haverá uma reformulação no plantel do Nottingham Forest aí. E a questão é a seguinte, embora o Marinakis não tenha ideia de emprestá-lo, o jogador já manifestou o interesse de deixar o Nottingham Forest, porque desde quando ele saiu do Botafogo, só jogou uma partida apenas, tá? Então, qual é o intuito do Vasco? Fazer uma proposta por empréstimo com a obrigação de compra para, quando o contrato dele terminar, o Vasco fazer a aquisição do jogador. Bom, seria um golaço de placa para o Vasco da Gama a contratação desse cuiabano. E o próprio jogador vê com bons olhos a chegada aqui no Vasco da Gama. Gente, a atualização aqui sobre a questão de Vini Souza, hein? Cara, eu achava impossível ver o Inestrosa. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Cara, não é mais nada impossível para o Admar. E o Vasco formalizou também uma proposta de empréstimo. O jogador que é do Juliano Bertolucci, do Wolfsburg. Conheço muito bem esse jogador, é cria do Flamengo, né? Um baita de um volante aí, que o Vasco da Gama formalizou proposta para ele. Também não é mais especulação, já tem proposta oficial na mesa. E a situação é a seguinte: o jogador Brenner é aguardado nas próximas horas aqui no Rio de Janeiro, situação toda resolvida, né? O clube italiano, a Udinese, recebeu as garantias do Vasco da Gama, certo? E o atacante se apresenta ao Gigante da Colina aí nas próximas horas. Assim como Inestrosa, tá? O atacante colombiano vai assinar por 4 anos aí.
Ó, e o que chamou a atenção é que o Admar Lopes resolveu essa situação em 3 dias. 3 dias. O Vasco deu um chapéu, uma contratação histórica, que repercutiu muito na Argentina, histórica essa contratação. O jogador chegando aqui por 6 milhões de euros e o Vasco deixando aí 20% aí dos direitos econômicos com o Atlético Nacional de Medellín, tá? Tirar um jogador do Boca Juniors, olha, foi e é o recado que o Admar deu aí para o politiqueiro e para quem torce contra, né? Mas, apesar disso, tá? A gente tem que colocar os pés no chão, porque, assim, a gente perdeu o Ryan, e vai ser uma perca inestimável para os gigantes da colina. Mas era uma coisa que a gente já trabalhava com isso. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.